Olá pessoal, aqui é o Leandro do canal do Akasha. Hoje tratamos do assunto arquétipo e símbolo. Muitas pessoas fazem confusão do símbolo com o arquétipo. O arquétipo é uma linguagem universal muito destacada durante os sonhos, muito presente nos mitos e é algo que é inato à população. Ou seja, é algo que não precisa ser aprendido, não precisa haver uma convenção, uma norma social ao qual explique determinada ocorrência ligada àquele fenômeno. Então, o arquétipo ele está ligado ao inconsciente, é um inconsciente coletivo, ou seja, é algo que é comum a todos nós. Como exemplo, nós temos, por exemplo, o pôr do sol. Nós sabemos que quando o sol se põe, a noite começa. Alguém precisa explicar isso para a gente? Isso é algo autológico, se autoexplica, é muito natural, é muito simples, é muito direto. E o arquétipo ele trabalha nessa estrutura. Então o arquétipo são marcas profundas que estão no presente e que remonta ao passado primordial da humanidade. Então são questões antiguíssimas. Inclusive o termo arquétipo, tipo, tipon, forma, arque, princípio, que também deriva a palavra arcaico, antigo. Então um princípio que é antigo, uma forma antiga, principal, primordial, que está na base, nas origens da psique humana. Então a ideia de pares, por exemplo, a junção de pares gera um terceiro, que é a prole. Tudo isso está dentro do aspecto de arquétipo. Já o símbolo, ele tem a ver com algo que é uma convenção, que está dentro de uma norma, de um grupo, de pessoas, de uma determinada cultura, dentro do tempo e espaço. Então ela pode variar. Então a gente tem como exemplo uma estrela de 6 pontas, o hexagrama. Dentro de um contexto, de uma determinada cultura ou de um determinado grupo, aquela estrela de 6 pontas tem um significado. Já para outro, se eles olharem, eles vão falar assim, essa estrela de 6 pontas é a estrela de Davi. Não é assim? Vamos pegar então a cruz. Aí alguém vira e fala, a cruz é uma cruz cristã, mas nós sabemos que a cruz é um símbolo que está ligada a muitas outras culturas, inclusive muito mais antigas que o advento do próprio Cristo aqui na Terra. Então já percebe que um mesmo apetrecho, uma mesma forma que representa uma regularidade na natureza, ela pode ter um entendimento para um grupo humano, quanto para outro pode ter outro significado. Então isso é variável, mas continua sendo a mesma forma geométrica, a mesma estrutura regular, o mesmo apetrecho. Ou pode variar também, existem símbolos que são invenções, são estruturas para atender uma convenção muito pontual, muito específica de um grupo. E ele é criado uma imagem que por trás daquela imagem descreve algo, diz algo. O símbolo também, ele nasce da conjugação entre uma parte e outra. E dessas duas partes, elas se unem para formar um todo. E quando esse todo é formado, aquela informação que é trazida por aquela pessoa é de confiança, é algo para ser levado em conta. Isso era muito comum durante o período de guerra, quando se trazia um selo e aí uma parte do exército tinha um selo e o outro tinha outra parte. Na hora que eles ligavam, ele formava como se fosse um quebra-cabeça, eles se uniam para formar um todo, onde dizia que aquela pessoa que trazia a outra parte era digna de ser ouvida e era uma informação legítima. O símbolo, então, ele entra como um elemento auxiliar do arquétipo, mas o arquétipo é por si só e é inato. Já o símbolo, ele depende de uma convenção, de uma norma e de um contrato, vamos dizer assim, social entre as partes para estabelecer o que é que ele realmente diz, qual é o sentido dele
naquele tempo e espaço onde ele está sendo colocado, onde ele surge. Basicamente é isso que nós entendemos do arquétipo e do símbolo, e para contextualizar com o tarô, nós então temos algumas cartas que têm arquétipo e que, por ter arquétipo, vai ter o elemento auxiliar que é o símbolo, um ícone, algo assim. Como é muito bem desenvolvido e estudado através da semiótica atualmente. Mas nem toda carta que tem a sua carga simbólica, que é a união de vários símbolos em uma carta, vai ter um arquétipo como base. Então tem cartas que têm um arquétipo e, por conseguinte, a estrutura simbólica cria esse elo ou traz uma informação de adendo que já está presente naquele arquétipo, como se fosse um foco numa direção que já é dada ou já é trazida pelo arquétipo. Que muitas das vezes, como eu disse, o arquétipo pode remontar a algo atemporal ou a piscas eras. E o símbolo, ele não necessariamente precisa do arquétipo para existir. Então existem cartas que são puramente simbólicas e outras que têm o arquétipo junto ao símbolo. Ok? Se vocês quiserem saber mais de como isso funciona, como o tarô ele é visto do ponto de vista histórico, legítimo, da razão de ser e como utilizá-lo, entre em contato conosco para fazer um curso de tarô. Mesmo você que não queira fazer tiragens para terceiros, quer usar o tarô apenas como uma ferramenta de autoconhecimento, esse é o momento, porque o tarô ele tem uma capacidade muito grande de possibilitar a nossa imersão em nós mesmos. E como a gente bem sabe, existem coisas que precisam ser encaradas de frente em nós mesmos para que a gente possa superar e continuar caminhando com mais segurança e firmeza, obtendo assim um maior autodomínio e um maior nível de satisfação de vida. Muito obrigado por vocês que nos acompanharam até agora. Espero que vocês passem esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês conhecem. Até lá, tchau!